Olha só que delícia! E a receita de hoje, quibe tradicional de lanchonete. Uma receita fácil, prática e qualquer um consegue fazer. E o melhor de tudo, feito no liquidificador. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma deliciosa receita que dá para você vender e ganhar dinheiro. Para fazer essa receita, a primeira coisa que você tem que fazer é hidratar o trigo. Aqui eu tenho 500 gramas de trigo para quibe e 750 ml de água. Essa água ela está em temperatura ambiente. Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que todas as vezes que eu faço quibe, eu sempre faço isso. Um caldo temperado e passo o trigo no liquidificador, sem água, sem nada. Para que o nosso quibe fique assim bem lisinho, eu sempre faço isso. E assim, sabe, dica boa é dica compartilhada. Mas essa dica aqui eu não aprendi aqui na internet. Eu aprendi com uma salgadeira há muito tempo atrás, sabe? Olha só. Ele é grosseiro, ele vai ficar bem lisinho. E deixa o seu caderninho aí pertinho de você, porque essa receita aqui tem muitas dicas e segredinhos. Aqui no liquidificador eu vou colocar hortelã e uma cebola média. E uma colher de sopa de sal. Agora eu vou bater. Eu vou aquecer esse caldo, não é para deixar ferver, tá pessoal? Apenas aquecer. Com 3 colheres de sopa de azeite. Eu coloquei no olhômetro mesmo, mas você pode anotar aí. 3 colheres de sopa de azeite. Eu vou aquecer esse caldo. Tenho certeza que se você fizer com todas essas dicas que eu estou lhe ensinando, mesmo que você nunca tenha feito esse salgado, se você seguir o passo a passo, eu tenho certeza que você vai acertar. Agora cubra e deixe hidratar por 30 minutos. Enquanto o nosso trigo hidrata, vamos fazer o recheio. Aqui eu tenho uma cebola cortada em cubos, 3 colheres de sopa de azeite. Aqui eu tenho 700 gramas de carne moída e essa carne é a patinho. E uma das coisas que não pode faltar é o hortelã. Aqui eu tenho hortelã e salsinha. Edva, não quero colocar nem salsinha, nem cebolinha, nem hortelã. Pode? Pode, mas faz uma diferença enorme, viu pessoal? Hortelã no quibe fica assim perfeito. Uma colher de chá de pimenta cominho e uma colher de chá de sal. Eu vou colocar o sal e o cominho aqui na carne. Agora eu vou refogar a carne e depois eu vou finalizar com o hortelã e a salsinha. E essa quantidade de recheio é a conta certinha para 500 gramas de trigo para quibe. Prontinho, a nossa carne já está completamente refogada. Agora escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu não finalizo agora, eu deixo esfriar um pouco, para que esse recheio ele tenha aquela aparência de frescor, de um recheio fresco. Então, se eu colocar agora aqui, o que é que vai acontecer? O cheiro verde ele vai murchar. Então, eu prefiro fazer isso depois que a nossa carne aqui estiver fria. Passado esse tempo, o nosso trigo já está completamente hidratado. E olha só. Rende, viu? Rende muito. A vasilha é pequena, então eu vou colocar aqui. Olha só. Olha, o trigo completamente hidratado. E para dar liga nessa massa, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui dentro 500 gramas de carne moída e eu vou temperar essa carne. Uma colher de chá de sal, 2 colheres de chá de limão pepper. Limão pepper é fácil de encontrar. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar um suco de um limão. Uma colher de chá rasa de pimenta cominho. Uma cebola média ralada. Gente, e aqui não tem outro jeito não. É colocar a mão na massa
Olha, desse jeito aqui. E vou ser muito sincera para você. Você tem que fazer isso daqui até você perceber que a massa não está mais com aquela aparência de farofa. Ela vai ficar uma massa unida. E eu não posso nem dizer para você, você vai fazer isso aqui por 5 ou 6 minutos. Porque a sua velocidade em fazer isso, olha, é uma e a minha é outra. Então, faz aí e depois me diz quanto tempo você ficou. Você ficaria quanto tempo, produção? Uns 10 minutos. Uns 10 minutos, você com essa mãozona. Uhum. Acho que 3 minutos ele irá. Olha o tamanho da mão. Olha só, pessoal. Acho que uns 3 minutos, né? Com certeza. Ele faz assim, ó, puc, puc, pronto, já tá bom. Aí por trás das câmeras, pessoal. Aí, tá vendo? Me explorando. Claro. Exploração de menores. Uhum. Prontinho, pessoal. Olha só. É incrível como dá o ponto depois que você mistura bastante. E contei com a ajuda aqui, né? Explorei. Explorando a produção. É. Agora eu vou pesar essa massa em porções de 100 gramas. É aquele quibe tradicional de lanchonete, sabe? Aí vai carne na massa, vai carne no recheio. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 18 unidades com peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 30 gramas. Aí aqui agora eu vou fazer bolas, vou bolear, porque isso facilita quando eu for modelar o nosso quibe. Vou finalizar aqui o nosso recheio com hortelã e salsinha. Olha só que recheio lindo. Mais uma dica de milhões para vocês. Não modele sem molhar a palma de suas mãos, porque a massa do quibe vai grudar em suas mãos e não fica tão fácil de modelar. Então, você tem que umedecer as suas mãos assim. Não precisa umedecer para ficar assim, pingando, sabe? Apenas assim. E você vai fazer como se fosse um copinho. Tem que ser bem recheado, né? Tem que ser bem recheado. Aí você pressiona um pouco assim, para que essa borda aqui feche facilmente. Olha como é fácil de fechar. Aí você faz isso. E aqui mesmo você já vai fazer isso, olha. Olha só. Tá pronto o quibe? Rapaz, é mais fácil que eu imaginei. Eu imaginei que você ia fechar o copinho por cima. Também modelo daquele jeito. Gente do céu. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Olha Até só. eu fiquei espantado agora. Umedece, olha, umedece. De novo, de novo. De novo, olha. Aí você vai abrir um copinho. Tô notando tudo. Tá anotando? Olha só. Uma colher bem cheia. Opa, volta aqui. Aperta. Certo? Apertei. Uma melinha a mais. Né? É, deixa quieto aqui, ó. É o brinde. Aí você vai fazer devagar, isso. Devagar. Olha. Caramba. Quando você faz isso aqui, Já tem quibe. já tem. Aí você vai apertar mais um pouquinho e depois que você... O segredo aqui é você pressionar. O segredo aqui é você pressionar assim, olha. Ó, ó para isso. Ó, tá vendo aqui e aqui, assim, olha. Temos um quibe. Uhum. Eu aperto tanto que chega treme assim um pouco, ó. Tá vendo? Aí se grudar, não deixa grudar não, pelo amor de Deus, viu? Não deixa não. Ó. Olha o quibe. Rapaz. Olha o quibe aí. Gostei. Gostou? Aprendi. Agora aprendi. E eu vou fazer assim com todos. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Não deixe de apertar. Você tem que apertar assim para ficar bem compactado. E aí você vai fechar assim, apertando. Não deixe de apertar e vai rodar assim na sua mão.
E não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. Se eu pudesse tirar fotos em 1900 antigamente dos meus salgados, eles não eram gatinhos, não. Pronto, todos modelados e recheados. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? E, gente, eu sempre falo isso aqui no canal. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E se você está começando, olha, experiência própria. Não frita agora não. Sabe por quê? Porque pode encharcar, pode ser que ele rache. Então, resfrie. O que é resfriar? É levar para a geladeira e deixar lá por no mínimo 1 hora. E melhor ainda é você deixar de um dia para o outro. E é isso que eu vou fazer. Prontinho, pessoal, aqui já é o dia seguinte. E eu passei aqui um plástico filme. Não coloque na geladeira sem passar um plástico filme, porque se você não fizer, sabe o que é que vai acontecer? Eles vão ficar ressecados. E a validade na geladeira é de até 2 dias. E se você me perguntar nos comentários, Ediva, pode congelar? Pode. Eu congelei aqui 2 unidades. Para congelar, você coloca em uma... Ai, gente, tá... tá congelada a forma tudo aqui. Se você for congelar uma grande quantidade, você vai colocar assim na forma no freezer, passa um plástico filme, tá bom? Aí você coloca para congelar e só depois que eles estiverem assim, olhe, dá para perceber, né? Completamente congelados, é que você vai colocar dentro de um saco para fazer o congelamento. E a validade é de 90 dias. Assim, olha. Aí você coloca dentro do saco 10, 15, 20 unidades. Existem sacos maiores. E aí, desse jeito aqui, aí você pode levar para o freezer, deixar lá por 90 dias e não vai perder a modelagem, porque desse jeito que está aqui, mesmo ele estando firme para fritar depois de resfriado, se eu colocar no saco, vai perder a modelagem. Dica de milhões, aquelas dicas importantíssimas. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Uma vez descongelados, você já tem que fritar. E para fritar, você vai tirar do saco, vai deixar fora do freezer por uns 20 minutos. E eu nem gosto de falar isso para vocês, 15, 10 minutos. Sabe por quê? Porque isso depende da temperatura aí da sua região, né? Então, aqui na minha cidade, eu tenho que deixar assim fora mais ou menos uns 20 minutos, mas tem lugares aí que 10, 12, aí você já pode fritar. Como é que você já sabe? Quando você pegar e pressionar e vai marcar o seu dedo aqui, olha. Vai marcar, aí você já sabe que tá bom para fritar. Mas desse jeito aqui, se eu fritar, ele vai ficar congelado por dentro e vai ficar todo esturricado, né? Esturricado, sapecado. Como é que você chama aí? Fala aqui para mim. Para fritar, eu vou usar uma garrafa de óleo. Quando você for colocar para fritar, não pegue o quibe e coloque direto aqui no óleo com o óleo quente, porque vai queimar as pontas dos seus dedos. Nunca nessa galáxia faça isso, nem se você tiver experiência. Coloque o seu salgado no utensílio e aí você coloca para fritar, tá bom? Agora eu vou fritar. Prontinho, pessoal, todos os quibes aqui já estão fritos. E olha só, esse quibe aqui foi o quibe que estava congelado. Já tem aqui mais ou menos, olha, uns 25 minutos que eles estão descongelando. Ó, dá para ver de perto, olha, marca, tá vendo?
Aí agora eu vou fritar. Olha só como eles ficam lindos. E eu não vou chegar aqui e dizer, toma aí, venda. Eu não posso fazer isso. Posso, produção? Não De mesmo. jeito nenhum, né? O preço sugerido é entre 5 a 6 reais. É aquilo que eu falo, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho pratinhos de isopor, eu tenho uma caixa de papelão aqui. Olha, fica bonito? Fica, né? É vistoso. Nunca faça isso. Coloque dentro de um saco e entregue ao seu cliente. Não faz isso, não. Muito feio. Olha, gente, perde a qualidade, não perde, não. Olha só. Ah, não faz isso, não, que fica feio. Aqui eu tenho forminhas de cupcake. Tapetinho plástico. Esse tapetinho aqui, o tamanho dele é de 12 centímetros. E olha só como fica. Já muda, né? Fica lindo, né, pessoal? Olha, você pode colocar assim na caixa. E aí, quando o cliente abrir, olha só que lindo. Um quibe fácil de fazer, que qualquer pessoa que nunca tenha feito, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vou experimentar. Gente do céu. Vai embora não. Um molhinho de pimenta. Você gosta? Esse molhinho de pimenta é tudo de bom. Gente do céu. Que negócio gostoso é esse? Que maldade, hein? Você quer, produção? Sem pimenta. Produção não gosta de pimenta. Não gosto não aguento. Se você quiser aprender ainda mais sobre salgados, eu tenho um e-book com 25 receitas de salgados para a festa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Delícia! Muito bom. Produção pegando. Por isso que ele estava aqui perto.